A Maguinha tá por aí, Jadson? Ah, querida, querida. Mas ela tem um carinho por essa menina. Menina é com todo o respeito, viu, Maguinha? É com o carinho que você merece receber aqui na programação da Auriverde. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu gostaria muito que você já se sentisse em casa, Maguinha. Eu que te agradeço, meu amigo. Me sinto muito em casa. Muito obrigado pelo seu carinho sempre, quando a gente se encontra. Você, toda a sua equipe. Um abraço para o Luiz aí, que sempre me trata muito bem. Para mim é um prazer, uma honra muito grande fazer parte desse time que, assim como você, quer ver esse Brasil mudado, né, meu irmão? Exatamente. Maguinha, teu pai tá bem? Hoje eu veiculei um vídeo dele ontem, né, já em reação àquela visita da oficial de justiça ao presidente Bolsonaro, teu pai indignado, né, eu fico imaginando como é que é lidar com o paizão, o coração, né, diante de forte emoção, indignação, é claro, mas tá tudo bem com teu pai? Graças a Deus tá bem. Assim, tá lá, né? Naquela luta que parece que é infindável, né? E muitas vezes, como ele mesmo disse, sente enxugando gelo, mas a missão foi dada, né? E a gente sabe que quem faz vida pública, por entender que foi uma missão dada e vinda do alto, a gente tem consciência de quem chamou, quem comissionou para a missão, que é o nosso superior lá de cima, e é ele que capacita, é ele que fortalece, é ele que renova as forças, porque não é fácil não. Maguinha, antes de entrar no assunto que te traz aqui hoje, Uhum. também é importante dizer, o teu pai destaca muito isso, senador Magno Malta, ele sempre trata, nós estamos vivendo uma guerra espiritual, né? Quando se aponta para cima e fala desse chamado feito por Deus, é porque nós precisamos de homens e mulheres dispostos a lutar por um Brasil. Né? Teu pai é um deles. Teu pai é emblemática a luta do teu pai, é histórica a luta do teu pai. Teu pai está no terceiro mandato de senador, tem história para contar, né? Mas é importante destacar, Maguinha, que é uma guerra espiritual. Teu pai trata dessa forma, né? Sim, desde sempre, né? Muito antes de o Brasil chegar nesse ponto em que a nação como um todo acordou, a sociedade de bem desse país, que graças a Deus somos a maioria esmagadora, não é? Uma sociedade e um povo cristão, seja católico, seja evangélico, seja espírita, mas somos em maioria cristãos, e gente de bem, gente que ama a família, que ama esse país. Muito antes desse povo acordar para a realidade do Brasil, e acontecer essa polarização forte que a gente está vivendo hoje, meu pai já enfrentava guerras muito fortes nesse país, né? A começar pela CPI do narcotráfico, que aconteceu entre 98 e 2000, foram 3 anos, a maior CPI da história desse país, que indiciou mais de 800 pessoas, desde juiz, desembargador, gente do judiciário, a políticos. Então, assim, uma CPI que desvendou o crime organizado de uma forma absurda nesse país, que descobriu ali, desvendou e mostrou, naquela época, muita gente não sabe disso, né? O início embrionário do PCC e Comando Vermelho no Brasil, essas duas grandes facções criminosas que nós conhecemos muito bem hoje, mas naquela época em que a CPI do narcotráfico aconteceu, pouco se sabia, ou quase nada, ninguém sabia da existência do PCC e Comando Vermelho, até porque eles estavam no seu início, não é? E naquele momento ali a CPI do narcotráfico pôde mostrar isso para o Brasil, mais que isso, indiciar pessoas, prender pessoas. Quantas pessoas vinham depor na CPI do narcotráfico e saíam presas com ordem de prisão? CPI também é uma coisa que já funcionou nesse país, viu, Cláudio? Exato. Ô Maguinha, eu vou entrar nesse assunto contigo, vou a fundo nele, porque acho muito importante. Primeiro, do ponto de vista político, do ponto de vista do futuro do Brasil, a CPI do narcotráfico e o teu pai, protagonista dessa CPI, corajoso que foi, já vou entrar na família, Maguinha, já vou entrar no que vocês passaram, né? Porque a decisão do teu pai de ser senador, a decisão corajosa do teu pai de ser protagonista dessa CPI do narcotráfico, né? Enquanto... Comprometeu a família, né? Sim, Né? Então já vou tratar disso. Porque, Maguinha, falando do ponto de vista da CPI do narcotráfico, o Brasil teve a oportunidade, e passou pela coragem do teu pai, do senador Magno Malta, de começar ali um processo de decantação sim, e limpeza
né? Ou seja, passou pela coragem do teu pai e dos demais que ali participaram da CPI, e o Brasil teve naquele momento, amigo, eu estou falando há 27 anos, o momento de, ó, começou o negócio aqui chamado facção criminosa, começou o negócio aqui chamado PCC, começou o negócio chamado aqui CV, Comando Vermelho. O Brasil não quer isso aqui. Tanto é que identifica, como a Maguinha muito bem colocou, já magistrados, gente do MP, políticos, que é exatamente aquilo que Bukele fez em El Salvador há 4, 5 anos. Exatamente. Não é, Maguinha? Então a gente, eu queria Bukele no Brasil. Pô, o Magno Malta fez isso lá em 98, meu. Não é verdade? Exatamente. Encarou de frente. Então, antes de falar das consequências para vocês, Maguinha, eu queria que você falasse para a gente dessa oportunidade que o Brasil teve de ser passado a limpo ali, e a gente acabou se perdendo na história de novo, né? Pois é, Pitoli, uma grande oportunidade. E foi passado a limpo. Naquela época existia uma máxima de que CPI não valia nada e que toda CPI acaba em pizza, né? Era uma frase. Eu era adolescente nessa época, mas me lembro muito bem disso. CPI, isso aí acaba em pizza, não dá em nada. E a CPI do narcotráfico veio para mostrar que se houver vontade de fazer acontecer, né? Se tiver coragem, é claro que precisa ter coragem para colocar a mão em vesperos como esse, sim, a gente faz acontecer. A CPI do narcotráfico não terminou em pizza, tanto que foi uma CPI que durou muito, durou 3 anos. Meu pai foi deputado federal e durante praticamente todo o mandato dele, ele estava com a CPI do narcotráfico viajando o Brasil inteiro, fora do Brasil. Houve uma ocasião em que os membros da CPI do narcotráfico, acho que meu pai e mais 2 ou 3 membros, entraram num aviãozinho aqui no Brasil para ir ao Paraguai buscar Fernandinho Beiramar. Assim, as nossas fronteiras todas abertas, um perigo, um risco absurdo, e eles entraram lá, e quando chegaram lá, o Fernandinho Beiramar disse que eu só falo com esse deputado aí, apontou para o meu pai. E aí entraram para uma sala, eles dois, conversa vai, conversa vem, e no meio da conversa ele começou a perguntar para o meu pai como é que a Maguinha vai, tá bem? E a Verdade, Carla? Maguinha? E a Carla? Ah, estudam ali, né, pertinho de casa, né, no Colégio Americano Batista. Ah, ele sabia tudo da família. Tudo, tudo, nesse nível. Teu Me pai, lembro, teu pai viveu isso numa conversa reservada com o Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar dizendo assim: tudo bem, você quer avançar? Então vamos lá. Como é que tá a Maguinha? Como é que tá a Carla? A escola lá onde elas estudam, deu o nome da escola. Mostrando o seguinte: você está achando que você vai combater o crime? A gente vai perseguir a tua família. Foi isso, Maguinha? exatamente isso, exatamente isso. Meu Deus do céu. E aí, teu pai, como é que lidou com isso? E como você, já vamos entrar na família então, e como você, né, filha, tua irmã, enfim, a tua mãe, como é que vocês lidaram com isso? Porque nesse momento, ou eu encorajo meu pai, ou desestimulo meu pai. Ô pai, pô, tá difícil ir pra escola acompanhado de polícia, né? Tá difícil, eu não tenho mais a minha adolescência, eu vou perder a minha adolescência. Qual foi a decisão de vocês, Maguinha? Nessa ocasião específica, quando aconteceu essa situação com o Fernandinho, foi onde a gente começou a andar com Polícia Federal. Me lembro como se fosse hoje, um dia comum, como outro qualquer, a escola era praticamente do lado mesmo do prédio que a gente morava, a gente ia a pé. Estou saindo da escola, uma movimentação absurda, uma viatura parada, um monte de agente federal para cima de mim, eu saindo com meus amigos assim, conversando, né, brincando, não entendi nada, os caras me cataram, me colocaram dentro do carro, com um susto. Já era o início dessa coisa da gente andar com segurança, e aí depois cheguei em casa, a gente ficou sabendo que tinha acontecido isso, essa conversa lá com o Fernandinho Beiramar, meu pai ficou muito preocupado, e dali em diante foi Polícia Federal com a gente, eram agentes femininas, né, mulheres, que nos acompanhavam, muito tempo assim, e a gente, por incrível que pareça, pode ser que alguém que me ouça falar isso e ache que não é verdade, mas é a verdade. Então,
Quando a gente tem a nossa verdade, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Como meu pai não demonstrava medo, a gente é fruto do meio que a gente vive, né? Sem dúvida. Como meu pai não demonstrava medo com tudo isso, tipo assim, vou fazer uma operação em tal lugar, pô, é perigoso, pô, tô preocupado. Não, o negócio dele foi sempre pé no acelerador. Então ele falava, ele chegava em casa e contava dos feitos da CPI, tipo assim, estamos passando o Brasil a limpo, a CPI fez isso, fez aquilo, tal, e a gente sentia orgulho, né? Pô, que legal, tal. Então a gente não tinha nem noção, para te falar a verdade, nem mesmo depois que a gente começou a andar com segurança, a gente não tinha noção do tamanho do perigo que era isso, entendeu? Maguinha, vou dar um testemunho de pai. Eu sou pai, vou te dar um testemunho. Pai, sou esposo, né? Muito provavelmente teu pai, Magno Malta, Maguinha, ele não contava para vocês a metade da história. Eu sei. Hoje Não é verdade? Porque se eu contar tudo o que eu passo na minha casa, minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso. Se eu contar o que eu passo, as ameaças, o não sei o quê, tem coisa que não dá, é inevitável, né? Você tem que contar, mas a gente esconde um monte para a família não se preocupar e poupar a família. Fica imaginando o teu pai, o quanto ele deve ter escondido de vocês, né, o que ele passou de fato, até para poder inspirá-los, né, inspirá-las, no caso você, sua irmã, sua mãe, né, no momento onde ele precisava do apoio de vocês, né? Sim, com certeza. E assim, eu acho, inclusive, que essa situação com o Fernandinho Beiramar, ele contou até para justificar para a gente, porque a gente relutou, a gente não queria dar segurança. Pai, não posso, vou poder ir onde eu quero, né? Vou ter que ficar andando com polícia atrás de mim. Você é adolescente, né? Então, assim, você quer ir no cinema com seus amigos, imagina. Um policial federal junto com você no cinema. Que negócio chato, tal. Aí essa situação específica ele contou pra gente, que foi assim meio que para justificar, não, vocês vão precisar andar agora e ponto, acabou. Agora, você. Maguinha, e ao mesmo tempo, nesse combate, veja, é inacreditável que o Brasil pode ser um El Salvador, né? Exato. A gente está clamando hoje para o Bukele aqui, mas teve um Magno Malta ali atrás, cumprindo com esse papel, porque a partir do momento em que magistrados, promotores, políticos, todo mundo, 800 indiciados, era a oportunidade de passar o Brasil a limpo. Era a oportunidade. E outra, com a sua vida e da sua irmã, da sua mãe em risco, né, Maguinha? Exatamente. Muito risco. E é do meu pai, principalmente, né? Muito sem dúvida, risco. Sem dúvida. Primeiro lugar. Quando a gente teve noção do tamanho, a gente começou a temer por ele. Nem tanto por nós, sabe? Porque eu acho que ele tem muita essa tendência, né? A gente normalmente não tem muita ideia do risco que a gente sofre pessoalmente. Mas a gente começou a temer por ele, sim. Caraca, o negócio é sério mesmo, realmente, isso que meu pai tá fazendo. Dava voz de prisão todo dia, Pitoli. As imagens não é isso, só procurar no YouTube, né? Graças a Deus temos a internet. Talvez não vá ter tanta coisa, mas muitas das oitivas eram transmitidas, né? Da CPI do narcotráfico. E CPI realmente era CPI naquele tempo. Hoje no Brasil tudo é relativo, né? Então o que a gente viu na CPI da Covid foi um escárnio, foi um absurdo. O que a gente viu na CPMI do dia 8 de janeiro também. Porque CPI ela tem poder de justiça. Se uma CPI convoca uma pessoa, a pessoa tem que ir. Quem está presidindo na condição de presidente de uma CPI pode dar voz de prisão a alguém. Tem poder de polícia. Quantas vozes de prisão pelo Brasil inteiro meu pai deu na CPI do narcotráfico? Depois, mais tarde, já como senador, porque na CPI do narcotráfico meu pai ainda era deputado federal, né? Sim. Depois na CPI da pedofilia, eu tenho muito orgulho de falar isso. As duas grandes CPIs que esse Brasil conheceu, meu pai foi o presidente. CPI do narcotráfico, CPI da pedofilia. Quero falar sobre a questão da CPI da pedofilia também, Maguinha, pelo seguinte motivo. Quando a gente fala de uma Câmara forte, quando a gente fala de um Senado forte, e aí eu estou olhando para a eleição de 2026, ouvindo o presidente Bolsonaro dizer assim, me dê metade da Câmara e metade do Senado que eu transformo o Brasil. Sim. É porque a gente precisa de outros, né, Magno Malta, com a mesma coragem, com a mesma disposição, para que a gente possa passar o Brasil ali. Por quê? Hoje o que nós vemos, infelizmente,
me perdoe, Maguinha, não quero ser deselegante, mas o que a gente vê é uma covardia colocando o próprio interesse à frente do interesse da nação. Porque se eu perguntasse para o Magno Malta, na condição de deputado, presidente da CPI do narcotráfico, Malta, vamos lá, Magno, o que você quer? Você quer a tua família prejudicada? Não. Você quer a sua família perseguida? Não. Ah, então não participe, não faça. Ele falou, não, mas eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer. Então a sua família vai ser perseguida, a sua família vai sofrer as consequências da sua decisão. Exatamente. Entretanto, ele falou, eu entrei na chuva é para me molhar, não tem jeito, não é? Exatamente. A gente tá faltando gente assim. E é por isso, Maguinha, que a gente olha para 26 e começa a entender a importância do que tem pela frente. Porque se a gente quer um Brasil novo, ou o Brasil que a gente já viveu lá em 98, com Magno Malta presidindo a CPI do narcotráfico, a gente precisa ter parlamentar de qualidade. Não adianta a gente, puxa vida, o Brasil não avança, mas também quem está lá? Quem está se acovardando? Quem está defendendo o seu próprio interesse, esquecendo o Brasil? É por isso que é tão importante a gente olhar para 26, né, Maguinha? Demais, demais. Eu volto ao início da nossa conversa hoje aqui, né? Quando eu falei de que quem sabe que foi convocado, comissionado para uma missão, bota o pé no acelerador, como meu pai sempre fez. Sempre digo isso para as pessoas. Meu pai é um cumpridor de missão desde sempre. Meu pai viveu em função de cumprir missões que Deus deu a ele. Porque quando ele tinha 13 anos de idade, lá no interior da Bahia, meu pai não é cidadão do Espírito Santo, não é nascido aqui nesse estado. Quando meu pai tinha 13 anos de idade, lá no interior da Bahia, numa cidadezinha pequena, filho de uma merendeira de escola pública, sem perspectiva alguma, Deus disse para minha avó que meu pai seria senador da República. Então, assim, passou uma vida cumprindo missão, sabendo que tinha um chamado específico para isso. Se nós não tivermos na vida pública gente que entenda que quando você entra para a vida pública, você está entrando para cumprir uma missão, é um sacerdócio, né? As coisas não vão mudar nunca. As pessoas entram por seus próprios interesses, né? Exato. A sua infinita maioria, infelizmente. E qual é a importância de a gente ter pessoas que têm consciência do tamanho da missão que é essa, principalmente nesse momento da história em que o nosso país está? É que se nós não tivermos, principalmente, um Senado forte, como o presidente Bolsonaro vem falando, meu pai também vem falando, como que nós vamos colocar as coisas no lugar nesse país? Como que nós vamos impeachmentar ministros do Supremo Tribunal Federal? Tem condição o que esse Alexandre de Moraes está fazendo, isso é um absurdo. O presidente Bolsonaro recebeu uma intimação dentro de uma UTI de hospital contra a lei. Existe lei no Brasil? Não existe mais lei, não existe Constituição, todos nós sabemos. E tudo é de uma covardia absurda, onde um homem se arvora e tem apoio dos demais, dos seus parceiros ali. A gente sabe que é um consórcio muito maior, que envolve boa parte de uma imprensa, a velha imprensa, né? Comprada, que agora até começa a tentar se desgarrar porque o negócio está feio, né? Junto com esses governos de esquerda, em que a sensação que a gente tem é que a gente foi colocado nas cordas, usando a linguagem do boxe, né? Que a gente foi colocado nas cordas de tal forma que a gente não vai conseguir sair nunca dali. Exato. Mas nós temos como sair. Se nós elegermos, ano que vem, em 26, senadores que tenham coragem, muito mais do que dizer eu sou cristão, eu sou conservador, eu sou patriota, muito mais do que repetir Deus, pátria, família, liberdade, porque nas eleições de 2022 nós vimos isso. Muitos ganharam a eleição dizendo Deus, pátria, família, liberdade. Estou com o presidente Bolsonaro, sou de direita, né? Vou fazer a diferença no Senado. E nós ficamos felizes quando a eleição acabou, se lembra disso? Nossa, elegemos muitos senadores de direita. Eu te pergunto, e pergunto à sua audiência, onde eles estão? Onde eles estão? Eu convido a audiência a fazer um exercício agora. Pensa aí na sua cabeça, coloca a sua memória aí para funcionar. Tenta pensar rápido 5 nomes de senadores que você vê na tribuna, na trincheira, brigando
falando, tendo coragem num momento como esse, que nem parlamentar tem imunidade parlamentar mais, não pode falar, porque pode ir preso, pode ser cassado. Faz um exercício rápido aí. 5, conta os dedos da sua mão que você vê lá falando. É verdade. Maguinha, e com coerência, com coragem, né? Lembrando que você trouxe o artigo 53 da Constituição, que trata da inviolabilidade parlamentar, também já foi riscado, infelizmente, do jeito que estão sendo tratados os parlamentares, ameaçados. Manter a coragem e a coerência nesse momento, como teu pai ontem demonstrou, e eu já veiculei a fala dele ontem, né, questionando a ação daquela oficial de justiça e da missão dada por Alexandre de Moraes a ela, né? Precisa ter coragem para encarar essa, Maguinha. Tendo ousadia e coragem, meu pai chamou o ministro Alexandre de Moraes de covarde, porque ele é um covarde. Ele é um covarde. As covardias que esse homem tem feito no Brasil é uma coisa assim sem precedentes. Maguinha, saiu agora o boletim médico dizendo que a saúde do presidente piorou. A pressão subiu, as funções hepáticas, né, estão com problema diante do que ele viveu ontem. O que esse cara viveu ontem, o presidente Bolsonaro, né? Ou seja, a intenção passou de prendê-lo. A intenção já não é mais só prendê-lo. A intenção, ao meu ver, já é matá-lo, porque a partir do momento que invadem, entre aspas aqui, né? Contou com a autorização de alguém, a oficial de justiça chega ali, sem estar paramentada, né? E faz com que aquela intimação chegue, ou aquela citação chegue, notificação chegue, enfim, juridicamente não me lembro o termo agora, mas enfim, né? Tá aí o resultado. Alguém que tem aumento da pressão, piora do quadro, piora das funções hepáticas, ou seja, né, nós temos hoje um problema gerado por essa justiça justiceira, Maguinha. É um absurdo, é um absurdo. Eu falo isso aqui com muita tranquilidade, peço para a audiência contar nos 5 dedos da mão aí quem são 5 senadores que têm coragem de falar, enfrentar diretamente o STF nesse momento e o ministro Alexandre de Moraes pessoalmente. Falo isso com muita tranquilidade porque meu pai é um deles. Porque se meu pai não fosse, eu não poderia estar aqui falando isso.